Boa tarde, espero que esteja bem. Gostando do meu conteúdo, não esqueça de curtir e seguir o canal. Neste vídeo eu quero falar sobre a quem pertence à verdade. Nossa sociedade estamos cheio de pessoas que se acham donas da verdade, sem a humildade necessária para saber que a verdade, como diz Aristóteles, pertence aos fatos. E nós chegamos aos fatos através da investigação, como define Aristóteles. Então, como diz o budista, não é por autoridade que temos que achar a verdade, através da investigação, da reflexão, e que essa verdade ela tem que ter ética, ela tem que nos levar ao bem, como Aristóteles fala. A finalidade da vida é o bem. Então elas têm que nos levar ao bem, ao nosso próprio bem, ao bem comum de todos, para todas as pessoas em volta, para todo mundo. Então é isso que é a verdade, é a quem pertence ela. Então se nós temos que investigar, nós temos que refletir, e elas têm que nos levar ao nosso próprio bem ou ao do próximo. Então ela pertence à razão. E se a verdade ela está com a razão e com o intelecto, ela sim, a verdade está com a ciência, com a filosofia. Nesse caso, com a filosofia que tem inúmeras escolas de pensamento. E aí eu sou uma pessoa individualista. Acredito que todo mundo vai achar o seu próprio caminho religioso, espiritual e filosófico. Existem inúmeras escolas boas de filosofia: Platão, Aristóteles, Epicuro. Está em alta hoje em dia. Perdão, é que agora me deu branco no nome, mas o estoicismo, é isso que eu ia falar. O estoicismo está em alta hoje em dia, existem inúmeras escolas de pensamento e meu desejo é que elas cresçam. Há uns cristãos que são fundamentalistas se sentem ameaçados por essas escolas de pensamento, porque essas escolas de pensamento significa que as pessoas acharam o caminho fora do cristianismo, fora da religião cristã, por isso que eles se sentem preocupados. Como então a verdade pertence à ciência, em relação ao divino, meu ponto de vista é que possa sim existir uma força criadora que é divina. Por quê? Como disse Cícero, toda a sociedade teve deuses. Isso Cícero falando na Roma Antiga. E realmente toda a sociedade da época teve deuses e até hoje tem. Então, muito provavelmente existia algo divino, muito provável. O Platão vai dizer que esse divino, que 100% é quase desconhecido para nós, ele chama simplesmente de um. Ele considera o nome de Deus, Platão, ele considera que até chamar de Deus já é errado para falar do um. O um seria a causa primária do que acontece no universo. Então seria de onde todas as coisas estão vindo. Porque tudo no universo tem causa e efeito, o pensamento do Aristóteles é esse, tudo tem causa e efeito, então a causa primária deve ser um ou Deus, que criou todas as coisas. Que é assim que o universo está organizado, tudo tem causa e efeito. Então Platão, Aristóteles foi aluno de Platão, ele vai dizer o seguinte: então um é a causa primária que acontece no universo e ele seria o mais puro. Por que ele seria o mais puro? Dá o exemplo a própria natureza. O primeiro das coisas é sempre o mais puro na natureza. Então, a filosofia de Platão ela é filosofia natural. Tanto a filosofia de Platão e Aristóteles não sai da natureza. Então, essa causa primeira é o mais puro de todos, porque é assim na natureza, o primeiro é sempre o mais puro. E a pureza, para nós, está relacionada com a bondade, que o Platão diz que um colocou bondade em todo o universo, e Platão vai definir por esses valores. Unidade, ele é a unidade no universo, que ele colocou bondade em tudo. Ele também seria o mais belo, e então seria o mais bom. Então ele dá esses valores para ele pelo seu grau de pureza. Então, o que acontece é o seguinte, na criação, que Platão vai explicar. Para criar, ele vai se dividir. E eu já falei em algum vídeo que para você nascer uma célula se corrompeu. O que eu estava também, nesse vídeo eu vou me aprofundar. Tudo que nasce de uma divisão de uma célula. Então, quando se divide, essa célula se corrompe, porque no momento que você divide, se corrompe. Então, o que aconteceu na criação? O Deus, para criar, o primeiro Deus, ele teve que se dividir, porque é o único jeito de ter criação, é através da divisão no universo. Então, como a natureza está assim, a natureza funciona dessa maneira, o que saiu, então, no que esse Deus se dividiu? Ele se dividiu em outros deuses e nos anjos. Os deuses e os anjos, eles têm jurisdição e domínio, soberania espiritual sobre inúmeras regiões de todo o universo. Então, por exemplo, eu vou usar aqui agora como todas as religiões nos dizem que o mundo espiritual está organizado assim. No judaísmo vai ter o anjo do amor, anjo da guerra.
na religião dos gregos antigos vai ter inúmeros deuses que têm domínio sobre algo. Vai ter a deusa do amor, vai ter a deusa da agricultura, vai ter deuses que têm domínio sobre determinadas regiões. No hinduísmo, eles acreditam o seguinte, que existe um primeiro Deus, mas ele está muito distante de nós por ser a causa primeira. Mas podemos conhecer ele através dos outros deuses que foram criados através dessa corrupção dele. Então, como o Deus ele teve que se corromper para criar, e ele criou os deuses e os anjos, no cristianismo, esses deuses que foram criados primeiro do Deus seriam os anjos. A Igreja Católica permite que você ore por santos e para os anjos. Por que ela permite isso? Porque ela vê como intermediário entre Deus. Ela vê os santos e os anjos como intermediários que têm domínio sobre determinadas cidades, sobre determinado estado, sobre países, os santos e os anjos, tá bom? Como um exército divino, como um exército de Deus que você pode orar para eles. E eles também não veem Deus como faz tudo. O problema dos protestantes. Os protestantes acreditam que você só pode orar para Jesus, que é o único intermediário entre Deus e os homens, e que todos os outros intermediários não podem ser orados. O problema é que eles fazem, Deus não faz tudo. Que Deus tem que fazer tudo sozinho. O que as nações que são católicas têm os santos e os anjos. Outra questão. Então, essa organização do Platão, de como está organizado o universo, que tem um, e depois vem os deuses e os anjos que foram gerados e que têm governo sobre regiões do universo, isso aí tem domínio sobre determinadas cidades, países, e como eu falei, anjo da guerra tem domínio sobre coisas também, como anjo da guerra e anjo do amor, como tem no judaísmo. É algo comum, não só, é algo comum a várias religiões, então não é só uma religião, era isso que eu queria explicar para vocês. Não é só assim no hinduísmo. É assim no catolicismo, é assim no judaísmo. Então, se inúmeras religiões têm uma mesma estrutura, e a maioria das religiões, se você prestar atenção, elas têm a mesma estrutura, então significa que esse mundo espiritual, ele não muda tanto assim. Eu vou dizer para vocês que existe um mundo espiritual, porque toda religião fala a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. O budismo, eles não adoram Deus, mas eles acreditam que você pode alcançar o nirvana, que você pode parar de sofrer pelos seus desejos materiais através da santificação, que é o nirvana, você virar santo. Toda religião, cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, todas vão incentivar, a religião dos gregos antigos também, vão incentivar a santidade. Os gregos antigos também incentivavam a santidade como uma maneira de ficar perto dos deuses, e quando fazemos mal, nos afastamos dos deuses e entramos em comunhão com os espíritos malignos. Então, onde vêm esses espíritos malignos? Esses espíritos malignos vêm dos anjos malignos, que, como eu disse, Deus criou, ele se corrompeu. Isso significa que os anjos ou os deuses são menos perfeitos do que o primeiro. Se eles são menos perfeitos que o primeiro, isso aí já implica que eles podem ser maus. Então, dos anjos malignos vieram os espíritos malignos. Então, o Cícero vai falar que os deuses são as forças de preservação da natureza. Seja no que você acredita, os deuses, como eu disse, eu acredito que a fé é algo pessoal, e como eu sou individualista, acredito, como eu falei, que todo mundo vai achar seu caminho religioso, espiritual, filosófico. Mas o Cícero, ele diz que a natureza dos deuses é de preservação, são forças de preservação da natureza. E os espíritos malignos, eles são forças de destruição da natureza. Então, existiria forças do bem na natureza e forças do mal. O que seriam as forças do bem? O que entendemos como bem aqui? O bem seria útil e o agradável, um exemplo é a própria natureza. Quando estamos na praia, como estamos na floresta, estamos bem. Então, eu já usei esse exemplo em alguns vídeos anteriores para explicar o que é o bem. Então, o mal, ele é quando se destrói a nós mesmos e ao próximo. Então, o mal, ele é uma destruição. Então, o mundo espiritual seria um mundo de forças do bem e forças do mal. E a razão de que porque Deus não destruiu o mal é porque ele não pode destruir, porque ele é uma força de preservação, entendeu? Então seria muito irônico, vamos supor, olha só a ironia. Vamos supor, o espírito maligno, o diabo tá lá perturbando a vida de uma pessoa, fazendo a pessoa matar alguém. Aí Deus, eu vou te matar, diabo. Você percebe a ironia? É irônico, né? Porque aí Deus teria que fazer a mesma coisa que o diabo faz para destruir ele. Jesus disse para não pagar o mal com o mal, é porque o bem não pode. A natureza do bem tem uma natureza mais passiva. Eu diria que o bem ele tem uma natureza mais feminina e mais passiva. Uma natureza de preservação. E as forças de destruição da natureza, elas têm uma força mais ativa, mais masculina, que os taoístas veem isso como yin yang.
E eles veem o yin yang como a força, um sendo bem, mais feminino, mais passivo, outro sendo ativo, mais mal. E isso vai se refletir até no cinema, porque Star Wars, se você conhece a franquia Star Wars, eles vão, no universo expandido da série, eles vão representar o lado luz da força como um feminino e o lado sombrio como um masculino. Ou seja, a luz é a luz. Eu não estou dizendo que eu acho que a luz seja uma entidade feminina, mas alguns cristãos veem, por exemplo, o Espírito Santo como uma entidade feminina. Mas a luz, ela tem esse aspecto mais passivo, mais feminino de preservação, e as forças sombrias da natureza, elas têm um aspecto mais masculino, mais ativo e de destruição. E tanto esse lado de destruição está mais com o homem, vou dizer porque o lado de destruição está mais com o homem. O homem domina a sociedade, tudo que ele fez causou foi guerra. A história da humanidade é guerra atrás de guerra. E esse lado de destruição, esse lado ativo, está mais com o homem, se reflete nisso no nosso mundo aqui material. Toda guerra é causada pelo homem, o homem comete 95% dos crimes. Então, toda a sociedade tem problema com a violência masculina. São os homens que cometem 95% dos crimes. Então, os platonistas, os seguidores de Platão vão dizer que existe impureza no sêmen do homem. Então, se existe impureza no sêmen do homem, é a razão de que Jesus nasceu de uma virgem. Jesus não veio do sêmen do homem, porque isso impede de entrar nele o pecado que está dentro do homem, que está no sêmen dele. Então, esse conhecimento mais esotérico eu queria compartilhar para vocês nesse vídeo. Tenham um bom dia.